Bom, pessoal, agora a gente vai começar a apresentação do tema arquiteturas de domínio específico. Esse tema vai ser apresentado pelo Chastel, André Chastel, e pelo Giovanni. Bom, o Chastel, eu sei que é professor da UEMS, egresso aqui da Facom e professor da UEMS. O Giovanni, eu vou pedir para ele se apresentar, porque eu já não me lembro o curso mais em que ele finalizou. Aí eu vou deixar a palavra com vocês já. Boa apresentação. Ok, obrigado. Bom dia a todos, colegas. Ai, tá um pouquinho baixo, Giovanni. Não sei se tem como. Só um pouquinho. Bom dia, melhorou? Um pouquinho. Para mim tá meio baixo ainda. Se tem um. Vou aumentar aqui meu áudio. Talvez seja aqui em cima. Talvez melhor. Eu vou dizer... Oi. Nossa, melhorou muito. Então tá saindo o áudio daqui, não da TV. Tá, eu vou desligar meu áudio para não atrapalhar, tá? Para não fazer eco nem nada. E aí vou deixar a palavra com vocês. Beleza, então. Pessoal, bom dia a todos, tá? Eu sou Giovanni, trabalho no Instituto Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, em Cuiabá. A minha formação é bacharel em Ciências Contábeis, não muito ligado à área, e também na área de governança de TI, com mestrado na área de engenharia elétrica, e agora na Facom na ciência da computação. O objetivo do nosso trabalho é apresentar de forma minimalista, né, um pouquinho sobre arquiteturas de domínios específicos, né, que são arquiteturas focadas a resolver problemas de um domínio que até então era resolvido por máquinas com arquiteturas de propósito geral. Então, agora o objetivo pensando lá na lei de Moore, né, que veio aí para trazendo algumas regras em relação à questão do desenvolvimento dos hardwares, né, e que nos permitiu ter alguns ganhos. Então a gente vem trazer um pouquinho desse conteúdo, tá? E falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, os avanços da arquitetura, sobre as redes neurais profundas, né? Um pouquinho sobre diretrizes sobre o desenvolvimento dos DSAs, sobre o Google Tensor Processing Unit, que é o TPU, que são placas da Google, Microsoft Catapult, Intel Crash, Google Pixel View, Pixel Visual Core, e uma breve conclusão. Então, como já comentei um pouquinho sobre relação à lei de Moore, a lei de Moore nos trouxe, nos permitiu, né, executar avanços nas tecnologias de hardware, né, de computadores, implementando aí caches de nível 1, caches de nível 2, cache de nível 3, até cache de nível 4, com o objetivo de acelerar a performance de execuções dentro de um processador, de execução de alguns dados. Também a lei de Moore nos permitiu utilizar memórias, né, simple structure multiple datas, né, de 512 bits de ponto flutuante, 15 estágios de pipeline até 15 estágios, brecha de predições, né, execução fora de ordem, e também a parte de especulação. E também trouxemos dentro dessa estrutura a parte de multithread, que é quando eu utilizo em uma única execução, diversos filhos aí, separando uma execução em diversos processos filhos, né, com o objetivo de acelerar a execução daquele processo. E também, agora, com essa visão da parte dos core, multicore, com multiprocessamentos também na tentativa de melhorar a eficácia da execução daquela arquitetura que até então de propósito geral. Só que isso chegou a um limite, né? Principalmente o limite de espaço, e também de consumo de energia. Tá? Então, esses espaços foram reduzidos. E aí surge, então, a necessidade de desenvolver soluções que não fossem ligadas diretamente a resolver problemas gerais, mas sim resolver problemas específicos no domínio.
Mas qual que é o grande problema de tudo isso aí? A parte do custo, né? Que você teria que desenvolver uma placa específica para resolver determinado problema específico, mas que talvez não teria tanta venda. Então, tem o processo de pesquisa, desenvolvimento, mas que vem sendo utilizado principalmente para poder resolver problemas relacionados a redes neurais, principalmente redes neurais profundas. Nós temos o nosso caso, na figura aí, o Simple, a arquitetura de rede neural simples, onde eu tenho aqui as entradas, né? As entradas e tem uma camada que faz o interfaceamento com as saídas. E a rede neural, por padrão, ela tenta trazer a parte da inteligência do ser humano através de uso de neurônios, e por padrão ela já é paralela, entendeu? Cada nó, cada neurônio, ela tem um processamento independente. Quando eu utilizo uma rede neural simples, que eu tenho uma camada, tranquilo. Mas quando eu tenho múltiplas camadas, como o MLP, Multilayer Perception, né? Eu tenho diversas camadas que executam processamentos e as entradas, que tem as entradas e as saídas, e essas saídas são geralmente repassadas para as novas camadas. Isso envolve principalmente cálculos de matrizes, né? Que acaba tornando custoso esse processo de treinamento de inferência dentro do modelo. Então, por isso que foi-se pensado a construção de placas que acelerassem esses cálculos, né? Principalmente quando eu utilizo redes neurais, com o uso de TensorFlow, né? Que são arquiteturas específicas para execução em ambientes de MLP, tá? Então, isso tudo traz a necessidade de traz algumas diretrizes para que a gente possa desenvolver essas placas, né? Que é o uso de memórias dedicadas, né, para poder minimizar a distância pelos quais os dados são movidos. Em vez de eu ter memórias de nível 1, nível 2, nível 3, e esse custo de movimentação de dados dentro dessas memórias são altas, relacionada ao tempo e também ao gasto energético, com as placas DSA, tenta-se ter uma arquitetura onde eu minimizo essa distância entre essas memórias dedicadas e o próprio processamento dessas placas, tá? E agora, em vez de a gente já que a gente não vai estar mais utilizando o hardware de propósito geral, onde eu tenho que me leva a pensar lá na lei de Moore, onde eu tenho que estar implementando essas soluções para poder maximizar a eficiência daquele processador em si. Então, agora, em vez de eu gastar recurso na implementação de execução fora de ordem, prefetching e pipeline, eu vou investir recursos em unidades aritméticas maiores, tá? Memórias maiores, próximo ao circuito. E também uma outra diretriz também para poder ter uma eficácia e eficiência em relação ao desenvolvimento dessas DSAs, né? É o uso de uma forma mais simples de paralelismo que combine para aquele domínio específico, tá? Então, se eu uso GPU, por exemplo, eu estou usando ali Simple Structure ou Multiple Data, tá? Com o uso de GPU, mas se eu quero trabalhar com a parte de TensorFlow, por exemplo, eu posso usar Multiple Structure, Multiple Data. Então, eu tenho que escolher a forma de paralelismo para aquele domínio específico, tá? Então, eu tenho que olhar o domínio, o problema, e fazer essa escolha através do entendimento do problema. E também, uma outra diretriz é a redução do tamanho do dado. Ou seja, em vez de eu estar usando dados de 64 ou de 32 bits, dados inteiros ou de pontos flutuantes, eu tenho que analisar o domínio e escolher o tipo de dado de acordo com o domínio específico. Isso vai tornar o ambiente mais simples, tornando o ambiente mais simples, a arquitetura mais simples, o custo também fica mais, que nós chamamos de custo de engenharia não recorrente, tá? Se torna mais efetivo e melhor para ser desenvolvido. Então, é escolher bem o tipo de dado para aquele domínio específico. E também usar uma linguagem de programação para aquele domínio. Como, por exemplo, se TensorFlow é a melhor linguagem para trabalhar com matrizes em redes neurais, eu não vou pensar em estar utilizando um C++. Eu posso usar esses TensorFlows usando
aproveitando as lógicas de programação e fazendo com que, a cada dia mais, os programadores que já conhecem aquele ambiente consigam estar utilizando esse ambiente. E agora eu vou deixar para o nosso amigo Chastel falar um pouquinho sobre as placas, né, que foram desenvolvidas pela Google, pela Intel Crest, pela Microsoft. Então é contigo, Chastel. Obrigado, Giovanni. Bom dia a todos. Então, o nosso trabalho é todo baseado no livro, né? Na aula passada, um colega que apresentou nos passou um material da segunda versão do TPU, mas nós resolvemos não incluir aqui no trabalho para poder seguir a diretriz, como diretriz, o artigo entregue, né? Então, todo esse avanço da microarquitetura, né, que há décadas vem se trabalhando e pesquisando e desenvolvendo, é com que intuito? O intuito é de melhorar o desempenho da execução dos softwares, melhorar o tempo de resposta para o usuário final, ou seja, tentar atender a norma da 99ª percentil, obrigado, que define um limite de tempo para você responder às questões, aos questionamentos do usuário. DSA, né, ou arquitetura de domínio específico, ou arquitetura específica de domínio, ela tem esse objetivo, né, acelerar esse desempenho da execução do software nos processadores. Então, a Google começou a pensar em projetar uma placa específica em 2006. Reuniram-se os arquitetos, os projetistas, e definiram que aquela funcionalidade que eles precisavam executar na época, a sobra de processamento que eles tinham nos seus data centers era capaz de resolver esse problema. Então, em 2006, parou-se o projeto, mas quando chegou 2013, eles estavam pensando sobre recalculando, né, a demanda, e aí veio a consulta por voz. E aí eles chegaram à conclusão que se cada pessoa fizesse 3 consultas por voz por dia, eles teriam que dobrar o tamanho dos seus data centers. Então aí chegou à conclusão que estava na hora de desenvolver uma arquitetura específica para tratar esse problema. Então, em 15 meses, eles desenvolveram o primeiro TPU. Tá? E o objetivo dessa placa é a fase de inferência das redes neurais profundas. Né? Então, a rede neural tem 2 fases, uma de treinamento, outra de inferência. O problema deles era na inferência de DNNs, porque quando você faz uma consulta por voz, ele tem que reconhecer as palavras. Ele não precisa, às vezes, reconhecer quem é que está falando, mas ele precisa reconhecer as palavras para gerar pesquisa. Então, o intuito da placa era esse, o objetivo era esse. E é claro, eles fizeram as contas do custo para desenvolver e chegaram à conclusão que era preciso e que seria vantajoso. Então, para evitar problemas de ter que trocar servidores,
a placa foi projetada para ser como um coprocessador conectado pelo barramento PCI. Né? Qual a vantagem disso? Ele não tem que trocar sua máquina. Se tem um espaço com barramento PCI, a placa é conectada lá. Né? Aqui a gente tem uma planta para representar o TPU. Então, como eu falei, ele é conectado por um barramento PCI, tá ok? As instruções vêm direto do processador para cá, entram pelo barramento PCI, passam por uma interface com o hospedeiro, né, com o processador. Essas instruções vêm para um buffer de instruções, passam pelo controle, né, e chegam na unidade principal da placa, que é essa unidade de multiplicação de matrizes, cor-de-rosa aqui no canto direito. Tá? Então, ela faz 64 multiplicações por ciclo. Né? As contas, para serem executadas aqui, elas dependem de um peso, que são os parâmetros passados para aqueles elementos processantes das camadas internas, das camadas escondidas das redes neurais. Esses pesos vêm direto de uma memória DDR3, então vem direto aqui para dentro do chip, né? Ficam armazenados num buffer de peso, numa fila que passam pela unidade de multiplicação de matrizes e são reservadas nos acumuladores, tá? Que são grandes memórias. Daí, tem aqui a unidade de ativação, uma atividade de normalização dos resultados, e aí essas respostas são enviadas para um buffer unificado, que daqui eles retornam para o host através da interface e do barramento PCI. Tá ok? Aqui agora a gente tem a foto da placa. Então, como a gente vê, é uma placa que vai conectada ao barramento PCI do servidor da máquina hospedeira em que ele foi conectado. Do TPU, no livro e no artigo também, ele traz as dimensões, mas aqui a gente não tratou delas, porque a gente tem o objetivo de apresentar as 4. Tá? Então, rapidamente, a gente agora vai falar sobre o Microsoft Catapult. Esse cara, enquanto a Google pensava num ASIC, né, um chip personalizado em seus data centers, a Microsoft precisava de aceleradores. Ok? E ela seguiu algumas diretrizes além daquelas 5 apresentadas no início pelo Giovanni. Então são elas: o chip deveria preservar a homogeneidade dos servidores para permitir a rápida redistribuição das máquinas e manter uma manutenção não tão complexa. Tá ok? Ele teve que ser dimensionado não só para executar a parte das redes neurais
do serviço Bing, né? Ela precisou ser dimensionada para outros aplicativos também, tá? Então, que precisaria de mais recursos do que um único acelerador. Então, ela, de alguma forma, deveria atender ao principal, que era a rede neural, mas também teria que atender outros aplicativos. Tem que ser eficiente em termos de energia, não poderia se tornar um problema de confiabilidade, teria que caber no espaço disponível na alimentação dos servidores existentes, não poderia prejudicar o desempenho ou a confiabilidade da rede do data center, e o acelerador teria que melhorar o desempenho de custo do servidor. Então, além daqueles 5, a Microsoft ainda queria atingir esses objetivos aí. Bom, então ela projetou uma placa PCI também, né, para ser colocado nos seus servidores. Limitava a energia e o resfriamento a 25 watts. E aí essa restrição levou a escolher o Altera Stratix, um FPGA de 28 nanômetros, para sua implementação inicial do Catapult. Tá? Por que ela optou por um FPGA? Que não é um cara tão eficiente quanto um ASIC. Tá? Mas, como foi dito, ela queria que o chip fosse capaz de não só rodar a rede neural, mas também outros aplicativos. E o FPGA tem uma propriedade que você pode reconfigurá-lo, né? Então, a partir da primeira configuração para a rede neural, você remonta o seu FPGA, aproveitando a placa, aproveitando alguns componentes, e ele passa a atender outro aplicativo, né? E também o FPGA é bem mais barato do que desenvolver um ASIC. A placa também possui 32 MIB de memória flash e inclui 2 bancos de memória DRAM de 1600 com capacidade total de 8 GB. No FPGA existem 3.926 halos de 18 bits, 5 MIB de memória no chip e a largura de banda para as memórias é de 11 gigabits por segundo. Tá, ok? Então, o principal aplicativo, eu citei rapidamente ali em cima, era uma função crítica do mecanismo de busca Bing. O que ele faz? Você passa a sua consulta, ele traz os resultados, né? Faz uma pesquisa e traz os resultados. E a saída é uma pontuação do documento, né? Que vai determinar a posição do documento na página web apresentada ao usuário. Quem faz essa pontuação, que determina a posição do documento, é uma rede neural. Então, eles precisavam que isso fosse mais rápido. Eles tinham um problema de atender essa demanda. Então, por isso que eles desenvolveram o Catapult. Tá, ok? Eles tiveram um problema na implantação do Catapult. Então, na primeira tentativa, eles implantaram em 17 racks completos. Cada rack com 1.632 servidores da Intel.
Então, o problema foi que a placa deu problema em 1.632 unidades. E os links de rede, dos 3.264, um deu problema. Eles tinham que achar esse cara, reparar ou trocar. E aí eles precisavam levar vários meses para arrumar essa implantação. Aí depois disso, nada mais falhou. Depois de corrigido, não tiveram mais problemas. Eles lançaram uma versão 2, porque os aplicativos estavam interferindo no tráfego de rede do data center. Então, essas 3 modificações foram: a rede do data center passou de 10 gigabits por segundo para 40 gigabits. Em segundo lugar, foi adicionado ao Catapult um limitador de taxa para a lógica FPGA, para evitar que esta sobrecarregasse a rede. Ou seja, o FPGA estava jogando muito mais dados do que a rede comportava. Tá? E a última, e que eles sugerem ser a mudança mais importante, foi que os engenheiros de rede teriam agora seus próprios FPGAs para criar, para corrigir, para arrumar. Então, colocaram os engenheiros de rede na brincadeira também. Aqui a gente tem a planta, né? Então, os barramentos, tá aqui. As portas de comunicação entre os FPGA, porque o que eles fizeram também? Eles construíram uma rede de FPGAs, ou de catapults, só deles, né, para que um pudesse ajudar o outro também na execução de alguns momentos necessários. Tá? Aqui em cima a gente vê as memórias DDR. E aqui, nesse quadro cinza, é onde está a lógica da aplicação, que está aqui nessa próxima figura. Então aqui, cada elemento processante aqui é um nó da rede neural. Então existem vários elementos processantes, ok? Buffers de entrada, de um lado, os pesos são passados aqui, tá ok? Então, isso aqui é o que está dentro da lógica para tratar a rede neural. Aqui a gente tem uma imagem do Catapult 1. Tá? Então, aqui estão as portas. Aqui o ARM para fazer a computação e as memórias. O Intel Crest, o objetivo com que ele foi criado foi para o treinamento da rede neural profunda. Então, ele queria aumentar o treinamento em 100 vezes. Então, verifique. O Google TPU estava preocupado com a inferência, com a fase de inferência. O Catapult preocupado com toda a execução da rede neural. E aqui o Intel Crest está preocupado com o treinamento. Então ele precisava treinar muito rápido, porque todo dia
a rede neural se tornava mais complexa. Então, ele precisava fazer um treinamento rápido, porque a consulta necessitava disso, tá? Precisava da pontuação rápida. As instruções do CREST operam em blocos de matrizes de 32 por 32, com 12 clusters de processamento, com memória SRAM, e a unidade de processamento de álgebra linear. Então, a planta que a gente tem, ela apresenta os 12 links entre os chips, né, e 2 controladores entre chips. Então, o CREST é claramente projetado para permitir que muitos chips CREST colaborem, semelhante em espírito à rede de catapults, né, de 48 catapults, que foi criado para fazer essa colaboração entre os FPGAs da catapult. Então, é provável que a melhoria de 100 vezes, faltou aí o X, no treinamento exija o agrupamento de vários chips CRESTs. Tá? A gente não tem muita informação do CREST, e que nem eu falei, o autor recebeu essas informações de um outro pesquisador, e foi o que ele conseguiu colocar no livro, e a gente não achou também muito mais coisas. Aqui a gente tem a planta, né? Então estão aqui os 12 clusters de processamento, os 8 gigas de memória e de comunicação, os controladores do PCI, o PCI Express, e é isso que a gente tem dele. O Google Pixel Visual Core, ele é programável e escalonável, tá? Destinado ao processamento de imagens e visão computacional do Google. Inicialmente, essa plaquinha era usada, ou continua sendo usada, né, em smartphones. Então, a Google estava preocupada, ou destinou esse desenvolvimento para tratar as imagens em smartphones. É um projeto de vários núcleos, com suporte entre 2 e 16, para que possa atender de acordo o usuário. Tá? Então, se ele é usado em smartphones, você imagina que a área dele é bem pequena e o consumo de energia também é muito menor do que o TPU precisa. Né? Então, todo mundo quer aumentar o desempenho, mas quer diminuir o custo de energia, o tamanho da área ocupada pelo chip. E o Google Pixel faz isso. Mas com esse tamanho todo, é claro que ele não faz tudo, né? Com esse pequeno tamanho limitado, ele não faz tudo. Então, algumas partes, as CPUs e até GPUs do sistema, realizam um pouco das tarefas. Outro detalhe é que o consumo de energia é baseado na instrução. Ou seja, dependendo da instrução que você tem para executar, ele gasta mais. Tá? Nesse ponto, quanto menor o tamanho do dado a ser manipulado,
ele pode favorecer ou piorar o desempenho energético. Então, com isso, ele favorece o uso dos tipos short int, né? A gente tem também uma planta dele de 8 núcleos. Ele usou um A53, que é um núcleo ARM, um controlador de DRAM PCI, desculpe, um controlador de memória LPDDR4, e os barramentos são PCI e MIP. Então, aqui está a planta. Então, aqui onde ficam os cores. Então, se a gente olhar com cuidado, a gente vê aqui o desenho de 4 cores embaixo dessa gradinha aí. O barramento MIP, de entrada e saída, estão aqui. O A53 aqui. O barramento PCI aqui. E um LPD, que é o controlador, aqui. Tá? Então, é o que a gente tem no livro, né? E estudando a esse capítulo, a gente vê que a ideia de arquiteturas de domínio específico, ou arquiteturas específicas de domínio, resolvem, né, são boas ideias para resolver problemas em hardware e acelerar o processamento. Tá? Mas eles têm um grande desafio, né? Então, eles precisam ser eficientes energeticamente, melhorar o desempenho, baixar o custo de desenvolvimento, tem que dar algum lucro financeiro, seja não gerando despesas, né? Ou conseguindo vender algumas unidades, precisa definir um método de construção de chips, e tudo isso depende de pesquisas e investimentos. Tá? Então, DSA é uma atividade importante comercialmente, quanto academicamente, né? Porque ele traz muita coisa a ser desenvolvida ainda, a ser pensada, a ser planejada. Só que o desafio dele é encontrar mais domínios onde possam ser executados projetos vantajosos. Tá? Então, para manter a tendência que o autor colocou no início do capítulo, que ele diz assim que a tendência atual é a gente ter arquiteturas com um processador de propósito geral atual, ou seja, potente, com todas as otimizações possíveis neles, para rodar grandes programas, mas também eles têm que estar conectados a DSAs que solucionam problemas específicos. Tá? Então, para que isso se mantenha mesmo uma tendência, é preciso que se encontrem mais domínios onde isso seja aplicado. Ok? Então, isso era o que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Agora ficam para as perguntas que vocês quiserem. Pessoal, perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Vocês fizeram uma ótima, assim, apanhado bem completo, né, do que a gente tem, as tecnologias atuais, foi bem legal, para mim teve muita coisa que foi novidade, eu gostei bastante mesmo, né. A gente fica na dúvida, né, porque são temas tão super quentes, né, temas bem atuais, a gente nunca sabe se isso vai estar em alta ainda daqui a 2, 3 anos, né, tudo tão rápido, né, tudo depende das aplicações, né, daqui para frente, assim, onde que... Mas eu acho que a tendência que a gente tem hoje
por exemplo, o uso de inteligência artificial para muita coisa mesmo, ela deve continuar. Agora, tem que ver se esse interesse vai continuar. Eu acho que ainda dura um tempo. Sim, eu também acredito. Eu acho que esse domínio, ele vai perdurar, né? Tem que ver se o custo-benefício, né? Se vai compensar ter arquiteturas dedicadas a isso, né? Se traz ganhos, acredito que sim. É o que eu coloquei aí na conclusão, né? O desafio é encontrar novos nichos, né? Porque a gente viu aí exemplos que tratam de redes neurais. O que mais preciso? Né? Será que vai compensar financeiramente fazer esse investimento? Porque pelo apresentado no livro, para essas 4 placas, foi muito proveitoso. Foi muito proveitoso. Então, todos eles têm ganho de desempenho muito grande. Você imagina que a ideia deles é, em vez de ter uma unidade funcional, por exemplo, de multiplicação, eles querem ter em torno de 100. Então, é uma mudança de uma magnitude de outra ordem, né? Então, é muita coisa para colocar numa placa dessa e funcionar direitinho, enfim. Tem que projetar, tem que pesquisar, tem que analisar, tem que simular para ter essa certeza. E outra coisa, professora, cabe salientar que, através das nossas pesquisas, nós encontramos muito documento que fala sobre arquiteturas específicas, mais focada para software, entendeu? Para programação em si. Mas para hardware foram poucas coisas. Inclusive, no livro da 5ª edição, esse capítulo não está lá. Ele veio na 6ª edição. O tópico é bem recente mesmo. Até estava olhando aqui, eu pensei que fosse um apêndice, não é, né? O capítulo 7, ele veio como um capítulo mesmo do livro. Sim, sim. E a maioria do material que vocês usaram aí foi do livro ou vocês precisaram buscar muita coisa fora? A maioria foi do livro. A gente até pesquisou fora, no texto. Muito bom. O texto traz mais coisas, é que nós não iríamos ter tempo para mostrar aqui. Né? Mas o texto é bem interessante. Traz muita coisa. Eu nunca olhei esse capítulo, exatamente porque eu estava achando que ele era um apêndice, mas não é, que ele é um capítulo novo. Né? E esse livro, eu só usei essa edição esse ano e não cheguei nele. Você vê, eles apostam, né? Esses autores do livro, eles sempre apostam em alguma coisa, sabe? Cada edição eles trazem alguma coisa pro livro, que é sempre uma aposta. Eles apostaram uma vez no conjunto de instruções da Army. Uma das edições eles trouxeram o ARM, e na outra eles tiraram. Eu acho que não pegou. Não que o ARM não tenha uso, mas assim, didaticamente não pegou, eu acho, sabe? Sim. Eles colocam na outra edição, eles tiraram. Agora eles apostaram no RISC, e aí incluíram esse capítulo, então eu vou trabalhar com ele, eu achei muito legal, né, eles trazerem isso nesse nível de arquitetura e no livro, né, não é nenhum apêndice, algo extra, no próprio livro, né, já é uma aposta de que provavelmente isso tende a permanecer. O que é legal... Pode falar. Uma outra coisa que também percebi, professora, analisando os circuitos aí, que o livro fala bastante em relação à parte dos componentes, mas ele também trabalha muito a parte de interconexões entre dispositivos, tá? A parte de roteamento dos objetivos. Se a gente pegar lá o Intel Crash, por exemplo, ele tem lá os clusters, e esses clusters eles são interligados, entendeu? Então, existe barramento de interligação entre os próprios clusters para poder acelerar os processos. Certo. Legal, né? Tem muita coisa que dá para explorar, né? Cada arquitetura dessa é um novo mundo, né? Você consegue dar várias aulas, né? Porque envolve mais um monte de outros conceitos, né? Outras tecnologias, isso é ótimo. Legal. E acho que eu vou passar para o último grupo para eles não terem muita dificuldade aí de apresentar até o final, não serem prejudicados aí pelo horário. Vou passar para o Murilo e o Paulo Augusto.
eles vão falar sobre sistemas embarcados. Eu vou finalizar a gravação aqui desse. Obrigado.